se eu te dissesse que para produzires mais, para fazeres mais, precisas trabalhar menos, precisas trabalhar menos horas? E eu sei que neste momento as vossas cabeças devem estar: "O que é que ela vai dizer? Que tretas é que ela me vai dizer?" E vocês já sabem, eu não sou nada de trazer aqui teorias inventadas por mim ou por alguém que achou que: "Olha, se trabalhares estas horas vais ser incrível, vais ter muito sucesso. Se acordares às 5 da manhã vais ter muito sucesso. Se trabalhares 4 horas por dia vais ter muito sucesso." Não, não é isso que eu te trago aqui hoje. Eu quero é dar-te aqui a ver que nós crescemos numa sociedade que sempre nos disse que tu para seres bem-sucedido, para teres grandes resultados, precisas trabalhar horas e horas e precisas te esforçar e precisas de ser o melhor e precisas de fazer. E que o stress é normal. O stress faz parte. E não, não faz. Nada disto faz parte. Ok? Tu precisas é de entender como é que tu podes ser mais inteligente aqui no teu método de trabalho. E nada disto contribui para que isso aconteça. Trabalhar horas a fio não vai contribuir para que isso aconteça. Sacrificares tu e todos, sacrificares aqui o teu bem-estar, o teu autocuidado, o teu descanso, estares em constante stress, não vai trazer-te os resultados que tu pretendes. Eu falo por experiência própria, já quem ainda não ouviu o primeiro episódio, que vá ouvir, porque efetivamente eu passei por isso e passei por essa mentalidade, não é? Foi por isso que eu cheguei a um burnout. E portanto, quanto mais eu sei aqui sobre o nosso querido cérebro, não é? Mais tudo aqui faz sentido, no sentido de nós muitas vezes achamos que só vamos conseguir ser produtivos se trabalharmos 10 horas por dia, ou 11 horas por dia, ou 12 horas por dia, o que seja. Quando tu crias aqui um limite bem específico no teu dia, em que tu sabes que começas a X horas e acabas a X horas, e claro que isto depende muito de fase para fase. Mais uma vez, não sou nada de extremismos. Eu gosto sempre de criar aqui um ponto de equilíbrio e entender que, sim, há fases que vão ser mais complicadas e que vais precisar trabalhar mais, sim. Agora, é importante que essas fases não se prolonguem aqui no tempo, porque efetivamente a tua energia é limitada. A nossa energia é limitada e por isso é que isto de produzir horas a fio e estar em constante stress e a sacrificar tudo não é compatível com a realidade, porque a nossa energia é limitada. Muitas vezes estamos a olhar só para a questão do tenho que gerir o tempo, tenho que gerir o meu tempo, tenho que gerir as minhas tarefas, tenho que gerir a minha agenda, tenho que organizar melhor. E estamos a esquecer-nos de 2 pontos muito importantes, que é a gestão de energia e a gestão de foco. Porque isto quando em conjunto, quando tu consideras tudo isto em conjunto, mais a gestão das tuas emoções, não é, que também temos vindo a falar muito sobre isto neste podcast, aí sim a tua produtividade começa, a dar os resultados que tu pretendes com menos esforço, não é? Porque o esforço, se tu estás em constante esforço, em constante desconforto, em constante conflito interno, a qualidade do teu trabalho vai ficar sempre aquém do que tu pretendes e que os outros pretendem de ti. A tua qualidade de vida vai estar sempre realmente em causa, não vais sentir que estás bem, não vais sentir que tens saúde mental e que estás bem com os outros. E portanto, tudo isto vai ter aqui um impacto nos teus resultados. Quando tu crias aqui uma harmonia, quando tu crias limites rigorosos aqui no teu dia e nas tuas horas de trabalho e cumpres com isso, tu vais perceber que o teu sentido de priorização e de responsabilidade, de urgência, de proteger a tua energia, de proteger aqui os teus blocos de foco, vai aumentar. Porque se tu vês muitas horas, se tu olhas para o teu dia, e pensas: ainda tenho muitas horas para fazer todo este trabalho. Claro, tu vais começar primeiro a arrastar o trabalho, vais começar a procrastinar, vais começar a ir ao telemóvel porque é mais prazeroso ir ao telemóvel, vais começar a colocar as coisas de lado, amanhã faço, agora não me apetece, e este ciclo depois tende a prolongar-se para o resto da semana. Quando tu crias estes limites, tu aumentas o sentido de priorização e de responsabilidade, e isto dá-te aqui um boost de energia, não é? Aquele boost de energia, aquele stress bom, não é? Aquele stress que realmente te permite fazer o que é preciso ser feito quando este planeamento é bem feito, atenção. E
Isto é graças à compressão de trabalho. A lei de Parkinson diz que quanto mais horas nós virmos no nosso dia, mais o trabalho se vai expandir. Se tu inverteres essa lei e disseres aqui ao teu cérebro e estabeleceres limites visíveis na tua agenda, ou que seja, e disseres, ok, eu vou trabalhar das 9 da manhã até às 5 da tarde, 5 e meia, o teu cérebro vai começar a ver muito mais facilmente o que é prioritário. Eu costumo usar esta reflexão e isto pode-te ajudar. Imagina que, imagina que, num mundo à parte, tu só tinhas 3 horas de trabalho por dia. Só te davam 3 horas de trabalho. Não tinhas mais nada, não tinhas mais horas. Só tinhas 3 horas de trabalho por dia. Nessas 3 horas, o que é que tu ias fazer? Quando tu vais planear os teus dias, tenha isso em mente. Se eu só tivesse 3 horas de trabalho por dia, o que é que eu faria? E quando tu fazes esta compressão de trabalho, o que é que vai acontecer? E no último episódio eu falei muito sobre o flow. E quando tu tens esta compressão, tu crias esses limites e essa priorização e os objetivos tornam-se mais claros. E tornando-se mais claros, tu crias aqui uma espécie de desafio, aquele desafio bom, que tem que estar equilibrado aqui com a tua competência para fazer a tarefa, como é óbvio, e isso vai-te levar a estados de flow. E levanta estados de flow, já há mais estudos e evidências nesse sentido, que o flow duplica, triplica, quadriplica aqui a nossa produtividade, ok? E tu acabas por conseguir fazer muito mais em menos tempo e com menos esforço, porque o flow é algo que não exige tanta energia da tua parte, é fluido. Claro que tem que ser limitado no tempo. Não consegues estar muitas horas, nem deves estar muitas horas em flow ou em foco. Mas isso permite fazer as coisas de forma mais leve e fluida. E esse flow, ele precisa, e a tua capacidade de foco, não é? Eu estou a falar do flow, mas capacidade de foco, a tua produtividade, precisa de uma fase de recuperação. E tu muitas vezes saltas essa fase de recuperação. O nosso cérebro precisa de uma fase de recuperação. Seja entre blocos, entre tarefas, seja pós-dia de trabalho, acabar o dia àquela hora e depois ir descansar, desligar, desconectar. E muitas vezes nós não fazemos isso. Vamos para casa, continuamos a teclar, a mandar mensagens, a mandar e-mails, estamos no fim de semana a mandar e-mails, a mandar mensagens, a responder a clientes, etc. E isso não te permite desligar e não te permite recuperar da forma eficaz. E se tu não recuperas da forma eficaz, claro, a tua produtividade vai estar sempre aquém daquilo que tu pretendes. Portanto, o desafio que eu te deixo aqui deste episódio é: cria aqui limites no teu dia, rigorosos. Aliás, começa o dia e tu pensa, ou começa a semana, antes da semana começar, planeia a tua semana e pensa: a que horas é que eu quero começar a trabalhar e a que horas é que eu quero acabar? Tendo em conta aqui a fase da tua vida. Se for uma fase de trabalho mais intenso, ok, vou ter que trabalhar mais do que 8 horas e está tudo bem. Mas também colocar limites nesse sentido, não é? Porque se tu estás com uma fase de trabalho intenso, tu precisas de ser muito eficaz nas tuas horas de trabalho para que o teu trabalho tenha qualidade. E, portanto, também tem que haver essa fase de recuperação. Portanto, seja em que fase for, vai adaptando conforme as fases e vai percebendo aqui a que horas é que eu quero começar a trabalhar e a que horas é que eu quero terminar o dia e terminar e desligar e fechar o computador, sair, o que seja. Claro que há imprevistos, tudo bem, mas pensa nisto antes da semana começar. Faz aquele exercício das 3 horas de trabalho por dia. Se tu só tivesses 3 horas de trabalho por dia, o que é que era prioritário em cada dia ser feito? Porque isso vai-te dar aqui mais clareza, mais noção do que é prioritário ser feito naquela semana e naquele dia. E criar aqui momentos, percebe aqui quais são os momentos em que tu vais recuperar aqui a tua energia, de forma eficaz. Honra este compromisso, ok? Desliga, bloqueia todas estas distrações que te fazem trabalhar mais horas, interrupções, chamadas, notificações, redes sociais, procrastinação, etc. Tudo isso está-te a fazer trabalhar mais horas. Tenta bloquear aqui, tenta pensar em tudo que realmente te distrai e que te atrasa aqui no trabalho, não é? Falta de planeamento, falta de organização, falta de estrutura da tarefa. Tenta avaliar isso, ter essa consciência e depois, sim, cria esta estratégia
bloqueia nas horas em que quer estar focado, bloqueia esses distratores e termina o teu dia de trabalho àquela hora e pensa que, ok, já sabes que fazer exercício físico, comeres bem, gerir o stress, dormir bem, cuidares das tuas relações, tudo isso é importante porque faz-te bem, traz-te bem-estar, traz-te saúde. Mas eu sei que esta mentalidade já não está a ir muito. As pessoas já veem isto como algo muito superficial. E portanto, eu digo sempre: se já sabes, ok, que isto traz saúde, mas mesmo assim estas coisas continuam a ser negligenciadas, olha para elas como ferramentas de trabalho. Olha para elas como ferramentas que te impulsionam aqui a tua produtividade. Olha para elas como um carregador de telemóvel. Ele não vive muito tempo sem o carregador. E portanto, os teus carregadores são estes. Espero que este episódio tenha feito sentido para ti. Partilha aqui nos comentários insights que tenhas retirado, alguma dúvida que tenha ficado. Aproveito para te convidar para subscreveres o canal, porque assim vais receber sempre notificações sempre que sair aqui um episódio. E partilhar aqui o episódio com alguém. Alguém que esteja a precisar destas estratégias, esteja a precisar de ajuda neste sentido. Partilha nas tuas redes sociais com alguém, com um amigo e nunca te esqueças disto. Dominar o nosso tempo é preciso estratégia. Mas quando nós aprendemos a dominar-nos a nós próprios, aí sim está o verdadeiro poder.